O Falando Nisso Band está no ar. Alerta contra o câncer, importância sobre exames preventivos. Só na rede pública da capital paulista, o número de exames de Papa Nicolau diminuiu 13% entre janeiro e junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019, antes da pandemia. As biópsias de colo de útero tiveram queda ainda maior, 22%. Podem faltar professores do Brasil nos próximos anos. Até 2040, o déficit deve chegar a 235 mil professores no ensino básico. Você já considerou sumir das redes sociais? Uma pesquisa revelou que 1 em cada 5 brasileiros se deletaria da internet se pudesse. Entre os principais motivos está a vergonha com fotos, vídeos e relacionamentos do passado. 68 milhões de inadimplentes. Renegociação de dívidas cresce 22%. O número de pessoas com contas atrasadas bateu um novo recorde no país. Rendimento negativo. Poupança perde da inflação há 2 anos. Isso significa que a remuneração da caderneta não consegue superar a inflação, o que reduz o poder de compra do dinheiro que está lá aplicado. E no estúdio vamos falar sobre saúde vascular, vasinhos e varizes. Segunda-feira, dia 3 de outubro, o Falando Nisso Band começou. É isso aí, mais uma semana começando e a gente te deseja uma tarde maravilhosa, viu? Boa tarde, amigo. Boa tarde, tudo bem, amiga? Boa tarde pra você aqui em casa. Que delícia a gente poder conversar com você em casa, né? É isso, e já começando com a nossa mensagem de todos os dias, né? Que é tão importante, né? Então você que tá em casa, não se desespere, nem se preocupe. Sabe por quê? O melhor sempre acontece para quem espera em Deus. É isso mesmo, descanse e confia que Ele realmente não vai esquecer de você, pelo contrário, Ele sempre está nos seus pensamentos. Sabe o que eu gosto de pensar? Que quando a gente está dormindo, descansando, Deus está ali com a gente, acordado, vendo a gente. Então até quando a gente dorme, Ele está ali. Vamos pensar sempre assim, né? Bora para a novidade dessa semana? A gente mostrou sexta-feira, que Ele trouxe com muito carinho. Ah, verdade! Um prêmio bem legal. Dessa vez vai ser um kit lindo da Polipet. O Dr. Marcos Massal esteve aqui, realmente nós mostramos esse prêmio para você. E o sorteio já está no nosso Instagram, anote aí que é o @Falando Nisso Band, tá? Para você participar, basta seguir o nosso perfil, achar essa foto, que é a foto oficial do sorteio, e aí você deve marcar 2 amigos nos comentários. Sexta-feira, dia 7? Já? Já. Meu Deus, gente. Rapidinho. 7 de outubro, a gente vai divulgar quem vai ser o ganhador ou a ganhadora. Participe, então. Tem que correr lá, então, que já é sexta agora mesmo, viu, amiga? Bom, vamos lá, então, conversar um pouquinho. Aliás, conversar um monte. E você em casa manda pra gente perguntinha. Você tem dor na perna? Você sente que com o passar do dia, a perna vai inchando, sabe? E aqueles vasinhos, aquelas lesões na pele também. Pois é, pode ser problema de circulação. E é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre doenças vasculares. Como preveni-las? Estou com a enquete aqui. Espelha pra mim, por favor, Fê, pra gente postar a enquetinha. Olha, você já visitou um médico vascular? Olha que interessante, 53% comentando que sim e 47% dizendo que não. Metade praticamente, metade, né, amigo? viu? E olha, ó, já sentiu desconforto também nas pernas? 100% Nossa. comentando que sim, viu? Aham, você sente, amigo, desconforto? Ai, posso ser bem sincero, gente? Eu tô no 100% também ali, viu? Eu também, sempre sinto, até porque as mulheres usam muito salto, tem a questão hormonal envolvida. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a doutora Débora Ortigosa, é médica vascular. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, doutora. Muito bem-vinda. Bom, a gente começa então, doutora, tirando as dúvidas dos telespectadores. Você pode então mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. Você também pode participar da nossa enquete. E pra gente começar o nosso bate-papo, vamos mostrar a primeira pergunta do dia? Oi, meu nome é Wesley e eu gostaria de saber quando eu devo procurar um vascular. É a pergunta básica, né? Sim. Homem ou mulher, quando deve ser a primeira consulta, doutora? Então, pode começar já nessa parte das dores nas pernas, né? Se você sente dores nas pernas, tem inchaço, se você olha para as pernas e percebe que tem varizes ou vasinhos, aí já é o momento de procurar.
Doutora, a gente pode pensar em um tema que é até um alerta, viu, gente? Que infelizmente não tem idade, tá? E a doutora pode até comentar sobre isso, trombose. A gente tem até uma explicação para a gente entender que realmente é uma doença, gente, que pode ter complicações gravíssimas, a trombose venosa. Fê, pode soltar pra gente, por favor, enquanto o doutor explica, só pra gente visualizar, doutor, o que é a trombose? A trombose é quando ocorre a coagulação do sangue dentro de um vaso do sistema venoso profundo, né? E o que causa isso? Então, podem ter várias causas, né? Geralmente elas agem em conjunto, não é uma causa única. Isolada. Isso seria a coagulação, é isso, doutora? Isso. Esses então, vários pontinhos que representam o quê? O sangue? Representam as hemácias que vão se aglomerando, né? Junto com plaquetas, fatores de coagulação. E aí forma esse trombo, né? No sistema venoso profundo que pode chegar a ocluir a veia toda. E aí ela pode se prolongar aí na mesma veia, né? Na perna toda, enfim. Qual que é... Pode falar, então, o risco, né, da formação desses coágulos é de um pedacinho desse coágulo de se desprender e ele vai pela circulação venosa até o pulmão, causando a embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Que é a manifestação. Que pode matar, doutora? Sim, pode matar. É muito grave, né, a embolia pulmonar. Vamos falar de duas situações, então, tá? Eu conheço, não é só um, não, são dois homens, na minha idade, para os 40 anos, que viajaram de avião, voltaram. Graças a Deus, percebeu essa dor, foi ao hospital ao tempo, olha só que situação, amiga, e começou a tomar um medicamento que a doutora já explica. O outro não, ele perdeu a vida, Meu Deus. porque foi deixado, infelizmente, porque ele não tinha conhecimento do que estava acontecendo e depois descobriram que era isso. Sim. Doutora, então, a viagem de avião é um mito ou realmente pode acontecer? Não, realmente pode acontecer, porque o que acontece, né, na viagem de avião, principalmente quando vai naquelas poltronas da classe econômica, né, elas são muito apertadas. E aí a pessoa, ela às vezes não quer se incomodar, não quer incomodar a pessoa do lado, ela fica sentada o tempo todo da viagem. Sem se mexer muito, é isso? Sem se mexer quase nada, porque às vezes não, né, é pequeno o espaço. E aí nessas viagens longas, principalmente, né, muitas horas parado, causa o sangue, ele realmente fica parado na veia, e essa estase do sangue, ela propicia a formação desses coágulos, né? Então, geralmente pode ter alguma outra predisposição junto, né, isso que eu queria própria perguntar. pessoa. Ou seja, não é só porque eu estou sentada há muito tempo dentro de um avião que eu posso ter uma trombose. Deve ter algo ali atrás que provocou isso, né, doutora? Sim, associadamente pode ter outras coisas também, mas às vezes só mesmo ficar sentado muito tempo já poderia... Então qual que é a dica? É ficar mexendo a perna no avião? Mexe a perna no avião, a cada 2, 3 horas de voo, levanta um pouquinho, anda no corredor, vai e volta, toma líquido, né? Bebe água. E a pílula, o anticoncepcional para mulher, realmente causa também ou é mito? Não, influencia, né? Sim. Na verdade, os hormônios, né, de forma geral, anticoncepcional e terapia de reposição hormonal, eles aumentam o risco de trombose. Em quem tem susceptibilidade muito mais. Então vamos falar sobre os fatores de risco para a trombose. Então, mulheres que tomam anticoncepcionais, o que mais, doutora? Pessoas que fumam, fumantes, né? Sedentarismo, obesidade, o cigarro, pessoas com doenças graves, por exemplo, alguns tipos de reumatismo ou câncer, também tem um risco maior de trombose, né? Agora, por exemplo, além desses fatores, a trombose, ela apresenta sintomas ou ela pode ser assintomática também no início? A gente tem que prestar atenção em alguns fatores? Ela pode ser assintomática, mas geralmente ela dá alguns sinais, né? Então, geralmente assim, tem um inchaço da perna, né, só de uma perna e não das duas, com dor, é uma dor que não passa, assim, é uma dor forte que continua. E no local essa dor? Na perna mesmo, e sempre essa perna mais inchada do que a outra. Pode ser panturrilha, pode ser coxa, tanto geralmente, faz. Geralmente é panturrilha, que começa na panturrilha, né, E aí eu até esqueci de falar também de fator de risco seriam cirurgias, né? Pessoas que fazem cirurgias ou internações também, pacientes que ficam internados. Por isso que às vezes eles colocam aquelas botas que ficam mexendo, vocês já viram? Uma bota que fica até gostosinho. Faz uma massagem. Massaginha. É isso então. É isso mesmo, a compressão pneumática, né? Então ele é justamente para isso, para fazer a compressão do músculo da panturrilha para ajudar na circulação, né? Que a gente fala que a panturrilha tem esses músculos que
são o nosso segundo coração, né? Entre aspas. Então, conforme a gente caminha, a gente se exercita, esses músculos, eles impulsionam o sangue, né, para cima e ajudam a fazer a circulação. E isso previne a trombose também. Tava pensando numa coisa aqui, amigo. A gente que faz academia, então a gente tem vantagem? Porque treina bastante, faz panturrilha na academia. Quem caminha bastante também? Sim. Ai, olha que bom. Aí, movimentar, hein, gente? Vamos movimentar. Chegou uma perguntinha que até é interessante. Qual o exame para identificar este problema, então, da trombose? Então, primeiro vai ter uma suspeita no exame físico, né, no exame clínico. Se apertar, dói o lugar? Tipo, dói. A panturrilha, ela dói. E aí também existem exames de sangue, né, que auxiliam, que é feito no pronto-socorro, né, que é o dedímero, mas principalmente a ultrassom, né, ultrassom com Doppler, porque o ultrassom, ele consegue ver a veia, né, ele localiza aquela veia e consegue ver o coágulo dentro da veia. Isso é possível fazer no consultório médico? Sim, nos consultórios que tem, né, esse serviço, esse aparelho, é possível fazer já no consultório médico ou nos serviços de pronto-socorro, né? Então, só pra, assim, não é assustar você em casa, tá, gente? Mas então, sentir um inchaço só numa perna, fica quente o local? Vermelho, arroxeado? Nem sempre, mas pode ter também. Pode ter? Sim, mas nem sempre fica. Às vezes é só o inchaço e a dor. E o remédio é o quê? Porque a gente até falou de remédio. Tem algum remédio para passar isso? Então, quando tem já o coágulo, a trombose formada, o que a gente vai fazer é um medicamento que vai afinar o sangue, né? Vai fazer a anticoagulação. Porque, para evitar, na verdade, que esse pedacinho de coágulo que se solta da circulação vá para o pulmão, né? Então, a principal função da anticoagulação é evitar a embolia pulmonar, que são esses casos graves, que provavelmente foi o que ocasionou o seu amigo, né? Que Muito sério, que ele né, faleceu. gente? Perfeito, doutora. A gente até continua já conversando com você. Então, doutora, muita perguntinha chegando sobre os vasinhos e varizes. Ai, verdade. Muita. O pessoal quer saber a injeçãozinha. Mulherada adora secar vasinho. A gente já fala com você, agora, que tá chegando o verão, né? Quer mostrar as pernas, ninguém quer ficar igual o Mapamundi, não, né, amigo? Mapamundi não dá não, né, gente? Então, a gente já volta comentando sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais de saúde, aliás, sobre a importância de você, mulher, fazer exames preventivos. É isso, o diagnóstico precoce é a maior arma contra, por exemplo, os cânceres ginecológicos, né? E desde a pandemia, as mulheres estão fazendo menos exames preventivos, né? De prevenção mesmo. Quem explica pra gente é a repórter Maiara Bastianello. Já faz tempo que a Maria Aparecida não visita o ginecologista. Nós ficamos na pandemia, né? E juntando mais ou menos 1 ano e 8 meses, uns 4 anos. Mas a demora pode custar caro. É que a maior arma contra os cânceres ginecológicos são justamente os exames preventivos. A recomendação é fazer o Papa Nicolau, que detecta o câncer de colo de útero 1 vez ao ano. Desde a pandemia, as mulheres vêm deixando esse cuidado de lado. Só na rede pública da capital paulista, o número de exames de Papa Nicolau diminuiu 13% entre janeiro e junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019, antes da pandemia. As biópsias de colo de útero tiveram queda ainda maior, 22%. O objetivo da prevenção é detectar essas alterações numa fase muito precursora em que a gente pode tratar precocemente e evite que essas mulheres passem por algum tratamento que seja um pouco mais radical. Cerca de 30 mil brasileiras recebem todo ano o diagnóstico de algum câncer ginecológico. A demora para marcar exames preventivos tem preocupado os médicos, que investem na campanha Setembro em Flor. Ações para lembrar que descobrir cedo é a melhor forma de garantir um tratamento de sucesso. A gente muitas vezes prioriza várias outras coisas, os cuidados com família, com filhos, mas a gente precisa estar bem para poder cuidar dos outros. Aquela mania que a gente tem de deixar tudo para depois, e aí quando você vai ver, começa a sentir sintomas tão intensos e pode realmente ser algo pior, né, amigo? Então, procure, de repente, o posto de saúde da sua região, do seu bairro, porque esses exames, pelo menos o Papa Nicolau, é feito gratuitamente pelo SUS, tá bom? Perfeito, priorize você, viu, minha amiga? Vamos lá, então, olha que preocupante. Algo aí, um alerta para a educação. O número de professores que se formam está diminuindo muito aqui no nosso país. Exatamente, um estudo mostrou que pode faltar gente para dar aula no ensino básico nos próximos anos.
A nobre e difícil missão de comandar uma sala de aula. Os professores sofrem cada vez mais com a precarização da profissão, o que gera desinteresse entre os jovens de até 29 anos que pensam em seguir a carreira. Dados do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior mostram que entre 2010 e 2020, o número de matrículas para licenciatura teve crescimento bem inferior em relação a outros cursos. A evasão é grande. Enquanto o número de calouros cresceu 60% nos últimos 10 anos, o de formados aumentou só 4%. Apesar das dificuldades, a Bruna decidiu correr atrás de um sonho antigo. Vai ser professora e a inspiração veio de dentro de casa. Essa profissão do professor é uma profissão incrível, né? É algo que a gente tem que valorizar. Eu lembro das minhas professoras com muito carinho e gratidão. Realmente o professor, ele transforma a sociedade em instrumento de levar o que muda todo mundo, que é a educação, né? E que bom que a Bruna teve esse exemplo dentro de casa e que bom que você em casa também, que sonha com essa profissão, seja motivado e incentivado, porque isso vai fazer diferença na vida de muitos. Só precisam ser mais valorizados. Exatamente, amigo, não preciso nem falar mais nada. Vamos pro próximo bloco? Vamos sim, a gente vai no próximo bloco. É isso mesmo. Você já pensou, por exemplo, de fazer um detox, sair das redes sociais? Com certeza é um desafio para muita gente. Eu já pensei já. A gente já volta a comentar com vocês sobre isso. E também ao vivo, Alessandra Michele com os ganhadores do Vale Cap desse domingo. Olá, pessoal que acompanha o Falando Nisso. Logo mais, eu estarei ao vivo com os ganhadores do Vale Cap. Sorteio de ontem, dia 2 de outubro. Então não percam, fiquem ligadinhos. Musculares. A doutora Débora já volta para dar orientação para vocês sobre esse assunto tão importante. Já falamos de trombose, já vai falar sobre secar vasinhos, que a mulherada tanto quer, e alguns homens também, com certeza, né? Então manda perguntinha pelo WhatsApp 12 997167989. Quem tá ao vivo para conversar com a gente? Ale, a gente recebeu já, até vou pedir para a Fernandinha separar um vídeo do ganhador do Vale Cap, que parece que ele estava passeando, mas eu não sei se foi primeiro, segundo ou terceiro prêmio. Então eu quero que você... então, ele ganhou algum prêmio ali. Gente, ele veio passear e comprou. Ele vai aparecer daqui a pouquinho, Fer, tá aí pra você. Mas a Alessandra Michele vai mostrar esse e outros ganhadores do Vale Cap. Boa tarde, Ale. Oi, Ale. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a Cap do sorteio de ontem, dia 2 de outubro. Tô falando que puderam comparecer, tá? No primeiro prêmio, quem ganhou foi o Tiago. Ele é de Itajaí, Santa Catarina. Ele faturou R$10 mil. Ele até fez um vídeo aí para produção, para poder mostrar o porquê que ele ganhou esse prêmio aqui no nosso Vale do Paraíba. Você vai mostrar agora, Lucas, ou no final? E é um vídeo que o Thiago conta. Enquanto a produção está localizando, Ale... Eu tô sem retorno aqui. Perfeito, não tem problema. Perfeito, minha linda. Enquanto a produção está localizando aqui, pode, por favor, voltar, então, com os outros ganhadores e a gente mostra para vocês já. Bom, caiu? Caiu então foi o seguinte, vamos retomar, não tem problema. Retoma o contato com eles, a gente põe no começo do outro bloco, não tem problema, viu? Vamos lá então, vamos seguir aqui. A gente segue então falando sobre doenças vasculares. E agora a doutora Débora vai comentar um pouquinho com a gente sobre a questão dos vasinhos e também das varizes. Doutora, a gente tem inclusive, Ale, se você puder colocar pra gente, Fê, aquela ilustração, sabe? Mostrando como as varizes se formam. Vamos explicar, doutora, o que são as varizes? Vamos. Então, as varizes são veias, né, do sistema venoso superficial que ficam insuficientes por algum motivo. A maior parte das vezes é uma causa genética familiar. Geralmente, então, tem a questão genética ali. Sim. Quem foi premiado como eu, então tem que cuidar. Exatamente. Ela vai inchando, né? Olha só. As válvulas das veias, né, que devem ajudar a circulação do sangue de volta para o coração, elas acabam ficando insuficientes e aí isso causa um aumento, né, da veia, uma tortuosidade da veia. E aí a válvula ela já fica insuficiente, né? Ela não trabalha mais como deveria. E aí essa veia vai dilatando e dilatando as veias que chegam nelas, que são as varizes, né?
Então, isso que, geralmente, a maior parte dos casos é de herança familiar e aí, é claro, né, junto com hábitos de vida. Né? Então, se você tem uma profissão que fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, né, se obesidade, sedentarismo pioram, né, geralmente é isso, assim, e o uso o anticoncepcional, ele pode aumentar esses vasinhos fininhos também, né? Então, isso são umas coisas que podem piorar se você já tem uma predisposição a ter varizes. Só tirar uma dúvida, doutora, varizes é uma coisa e vasinhos são outras ou não? Ou é tudo igual? São veias, mas o que muda é o calibre delas. Ah, então não deixa de ser varizes. Só que umas são menores. Isso, os vasinhos são superficiais, assim, na pele, né? Bem fininhos e vermelhinhos, às vezes, ou roxinhos. Isso. E as varizes já são veias um pouco maiores, que dilatam, estufam na pele e você consegue até... palpar, assim, né? Você consegue apertar essa veia na pele, assim, e aí isso já são varizes. Vamos para a perguntinha do pessoal de casa, então. Olha só, a perguntinha que chegou, as pessoas que têm pequenos vasos escuros, tipo microvarizes, seriam esses vasinhos que a gente acabou de comentar na perna. Pode já ser um indício do problema da circulação? Começa com os pequenininhos e já vai para o grande ou de repente não, doutora? Às vezes não. É um indício, né, de circulação ruim, mas é o estágio mais leve da doença venosa, né? Então, vamos supor que esse paciente ele piore a condição. Então, de vasinhos pequenos, ele pode começar a ter vasos um pouco maiores, né? mais esverdeados, ou disso varizes. E aí, com o passar do tempo, se não tratar, ele pode começar a ter manchas na pele, né? Manchas que a gente chama de dermatite ocre, que são manchas escuras mesmo, marrons, assim, no tornozelo. Nossa. E a pele fica bem fibrosa, assim, no local, meio endurecida. E aí, o último estágio da doença venosa, assim, o mais grave, é quando tem a formação das úlceras varicosas, né? Das feridas que não cicatrizam por aumento da pressão venosa na perna. São casos bem extremos, assim, bem graves, né? E isso é uma evolução, né? Então, de deixar de tratar, pode chegar nisso, né? Não que todo mundo vai ter, mas pode chegar nisso. Agora, já que a gente está falando sobre as varizes, quais são os tratamentos? Inclusive, a gente tem um dos exemplos do tratamento para varizes. Então, atualmente, a gente tem uma gama bem ampla de tratamentos para vasinhos, né? A cirurgia convencional, a cirurgia que é muito feita, né, desde muito tempo, ainda existe, né? Ela é reservada para os casos onde as varizes são muito grossas ou quando tem uma insuficiência de safena, então é feita a cirurgia. E aí para vasos menores, né, aqueles mais esverdeados que aparecem na pele, assim, até esses vasinhos que ele falou na pergunta, são menores. Aí existem aplicações, né, com substâncias diferentes, espuma e até o laser atualmente também para vasinhos. Tem inclusive uma animação mostrando um desses tratamentos, que é o tratamento com laser. Dá pra gente colocar aí? Tratamento com... Até a doutora pode comentar sexta aí, quando ele é indicado, se tem contraindicação também ou não, porque a gente quer saber se tem, às vezes quem decide é o doutor através do... esse daí, por exemplo, doutora. Tá. Então, esse tratamento que ele está indicando... entendi. Ele está mostrando um tratamento com... Ele coloca o laser dentro da veia, Ele coloca um laser... Quer ver? Fica vendo. Até a gente achou interessante, porque a gente não tinha conhecimento desse. É um tratamento comum ou não? Sim, é um tratamento comum que é feito. Então, a gente faz uma pequena punção com agulha, né? Muitas vezes até guiado por ultrassom. E aí passa a fibra do laser, vai puxando e vai queimando. É que esse tratamento realmente ele é bem moderno, que é para varizes, né? Mas a gente faz muito já há algum tempo esse tratamento para safena, né? Então, em vez de fazer a cirurgia mesmo de varizes e safena, que você dá ponto, amarra a safena e retira ela, né? Que é a cirurgia convencional, a gente faz a cirurgia com o laser, com uma punção da safena, a gente coloca essa fibra que vai, entre aspas, vai queimar, né? Então, a gente faz pelo calor, né? A gente vai puxando e vai queimando essa veia e aí não tem ponto, né? Assim, não fica com ponto porque é só essa agulhinha que mostrou no vídeo, né? Então, esse tratamento, ele já existe há algum tempo, é possível, né, fazer. Existem dois tipos de laser, né, na cirurgia vascular. Então, existe esse laser com a fibra, né, que mostrou na imagem, e existe o laser transdérmico, que é em cima da pele mesmo, que é para os vasinhos menores, né?
essas... Então tem essas duas, depende da indicação, Isso. então vocês decidem. Depende da indicação. Cada pessoa é indicado algum tratamento específico. Já a gente vai falar daquela espuminha mágica, que é tão legal de assistir, eu que quero ver. vai sumindo, a gente já mostra pra vocês. Bom, a gente vai agora para o nosso bloco de notícias. Douglas já está aqui. Eu já vou começar, Douglas, te perguntando algo. Você já pensou em sair, assim, sumir das redes sociais? Boa tarde, amigo. Já tive vontade de fazer isso, nunca fiz, mas vontade não faltou, viu, Agda? Olha só, segundo uma pesquisa, 1 em cada 5 brasileiros é o que tem vontade de fazer isso. É o que vemos na reportagem aí de João Marcelo. Você já pensou em se deletar da internet, sair de vez do meio virtual? Já, várias vezes. Você gosta de mostrar e de repente fala, gente, tô cansada de me expor. Uma pesquisa revelou que 1 em cada 5 brasileiros se deletaria da internet se pudesse. Entre os principais motivos está a vergonha com fotos, vídeos e relacionamentos do passado. O estudo mostrou também que 1/3 dos entrevistados não confia nas redes digitais e quase metade acha que elas tomam muito tempo. A Aline apagou todas há anos. Ela admite que até fica por fora de alguns assuntos, mas diz que não faz falta no dia a dia. Algumas coisas você acaba perdendo. Essas coisas aqui de meme ou de... que é tudo muito rápido, tudo vai mudando o tempo inteiro e isso algumas coisas você acaba perdendo, sim. Mas o importante é, se não tá te fazendo bem, larga mesmo, viu, gente? Nem que seja por um tempo, tipo um detox, como a gente comentou delícia, mesmo, né? Com certeza. Douglas, vamos lá então. Tempo a gente não comenta das estradas aqui e, infelizmente, uma notícia muito triste, né? Exatamente, Lucas. A gente começou a segunda-feira com essa informação que uma pessoa foi atropelada e, infelizmente, faleceu na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 121, ali na altura de Caçapava, nessa manhã, 5 horas da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa vítima de aproximadamente 40 anos não tinha identificação, mas a gente faz aquele alerta que sempre vale. Agora chegando o dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, muitos romeiros indo aí pela rodovia Presidente Dutra rumo a Aparecida. Sempre vale o alerta da Polícia Rodoviária Federal de transitar de frente com o trânsito e não de costas para o trânsito. Passando agora as demais informações aqui das rodovias, trânsito tranquilo nessa segunda-feira, tanto aqui na rodovia Presidente Dutra, quanto nas litorâneas, Tamoios, Oswaldo Cruz. Travessia de Balsas entre Ilhabela e São Sebastião opera com 30 minutos de embarque em ambos sentidos, amigo. Obrigado, viu, meu querido? Já você volta com mais informação. É isso, a gente vai para o próximo bloco e vamos dar uma boa notícia. A renegociação de dívidas cresce 22% no país. E a gente volta a falar um pouquinho mais sobre vasinhos e varizes. Não sai daí. Volta com um assunto que tá bombando de pergunta no WhatsApp. Isso é muito bom. É muito bom mesmo. A doutora Débora tá respondendo pra gente tudo sobre circulação. E aí, eu só vou comentar que o querida comentou aqui, ó. Minha perna está como o Lucas falou, parecendo uma floricultura. Já passei com o vascular, mas disse que só os vasos aí, mas muito grossas veias também. Mas a Claudineia de Taubaté fez a perguntinha da celulite. Também o culote, ela comentou. Ela quer saber se piora as varizes. Doutora, vamos comentar? Muita gente fala assim, eu tenho celulite, eu acho que tem problema de circulação. Tem a ver ou não? Na verdade, não. A celulite, ela é um problema do subcutâneo, né, da gordura mesmo. Então, é mais dessa parte subcutânea. Pode ter associação dos dois, né? Ela pode ter a celulite e ter os vasinhos também. Mas não é só por causa disso, né? Mas também os tratamentos funcionam da mesma forma. Claudinei, desculpa, é Claudinei, então. Eu li errado. Obrigada, a Fer me avisou aqui, é Claudinei. Muito bem. Doutora, a gente está falando sobre essas doenças, por que elas são mais comuns ou mais intensas nas mulheres do que nos homens? Então, as mulheres, elas têm mais hormônios, né, de forma geral, durante a vida, né? Então, isso piora. E também as mulheres estão sujeitas à gravidez, né, à gestação. Então, a gestação piora muito um quadro de varizes também. Então... Agora, com relação à gestação, as gravidinhas, elas têm que ficar mais em alerta com relação à circulação, então? Quais são os cuidados? Se ela já tem, né, as varizes, então tem que prestar atenção, porque pode ter uma piora do quadro durante a gestação. Aí tem que realmente... aí entram as meias elásticas de compressão, né? Que não pode fazer muita coisa durante a gravidez? De procedimento, não. A gente fica bem restrito nisso, né? De procedimento, cirurgia, essas coisas, não. Mesmo porque depois que tem, né, o nascimento mesmo, esses sintomas às vezes melhoram, né? E essas veias, elas diminuem também. Porque o que acontece? A gestação, ela aumenta muito o volume abdominal, né? Então, né, o bebê,
o saco gestacional, tudo podem comprimir as veias, né, do abdômen, e aí o que já era difícil, às vezes, para o sangue retornar ao coração, fica mais difícil, né? Então pode aumentar as varizes, pode aumentar os quadros de inchaço na perna, que é a insuficiência dos vasos linfáticos, né? Tem acúmulo de líquido, tudo de inchaço nas pernas também. Pensar um pouquinho nos diabéticos, gente, que eu achei tão interessante, Eliane comentando aqui. Tem um diabetes, um pouco de dor nas pernas. O que posso fazer para melhorar? Doutora, vamos falar um pouquinho dessa dinâmica de diabética e as pernas com varizes e vasinhos. Porque eu sei que o diabético, de maneira alguma, tem que evitar o ferimento. Sim, e muitas vezes, essas varizes, elas estão tão saltadinhas que corta a gente e sangra muito, né, doutora? Sim. Tem que ver. Se realmente está tendo muitos acidentes de sangramento, né, que são as varicorragias, então isso tem indicação de tratar. Varicorragia. Tá. Então isso tem indicação de tratamento, né? Então tem indicação de tratar esses vasinhos, pode ser com aquela espuma, né, que a gente viu, ou algum outro tratamento. Mas aí a gente precisa muito bem avaliar esse paciente, ver se a parte arterial dele está boa, né? Para poder fazer os tratamentos das veias, né? Porque o diabético às vezes pode ter formação de placas, pode ter entupimento das artérias, né? E ter problemas circulatórios mais graves, né? Esses problemas mais graves, doutora, são aquelas feridas mesmo que se abrem e que são muito difíceis de fechá-las novamente. São feridas, feridas e também tem problemas assim de feridas nos pés mesmo, né? Que são os pés diabéticos que a gente fala, né? Isso. Então tem uma feridinha, o diabetes piora. Então, aumenta a chance de infecção e realmente é muito rápido, assim, é questão de dias, né? Essa infecção pode piorar e levar a um quadro mais grave, né? Então, fala da indicação da cirurgia, doutora, porque a Dolores está comentando aqui com a gente. Um beijo para você, Dolores. Que ela tem as duas safenas das pernas com refluxo. Até nem sabia assim que falava, viu? Já fiz todos os exames e passei no cardiologista. E o meu cardiologista disse que é um grau 2 de risco, é perigoso. Quando é indicada a cirurgia, então, tem esses graus? Eu não sabia que tinha isso de grau de risco. A gente não costuma eu não costumo classificar em graus, assim, porque a gente precisa ver, ela tem insuficiência das safenas, então a gente precisa ver se ela tem sintomas, né? Se ela tem dores nas pernas, O que é insuficiência da safena, doutora? É quando as válvulas ficam ruins, igual do vídeo, né? Então as válvulas das safenas, elas param de funcionar, então o sangue, uma parte dele passa de volta para o coração, outra parte fica lá, e aí vai dilatando a safena, né? Vai dilatando as veias. Então, essa safena, geralmente a safena está doente, né? E a gente precisa fazer alguma intervenção nela, ou o laser, ou a cirurgia, para retirar ela, para o sangue poder circular por veias que estão boas, né? Essa é a intenção da cirurgia das safenas. Mas aí precisa ver se ela tem sintoma, se ela tem varizes associada a esse refluxo das safenas, né? Então, precisaria realmente avaliar. Algumas vezes dá para fazer um tratamento conservador, com medicação, meio elástica, mas aí teria realmente que ver o caso dela, específico, né? Mas é um alerta, né? Sim. Se tem refluxo das safenas, insuficiência de safenas, é um alerta de algum problema vascular, sim. A gente pode falar do frio daqui a pouco, hein? Sim. Se influencia ou não, né, amiga? Porque tá frio, né, gente? Exatamente. A gente vai falar agora também da previsão do tempo que tá chegando, pra gente saber como que vai ficar a temperatura ao longo dessa semana. Amanda, boa tarde, querida. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Mais uma semana que começou com tempo instável e ao longo desta segunda-feira, pancadas de chuva são esperadas no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e também no litoral norte de São Paulo. Isso porque já ao longo desta segunda-feira teremos a passagem de uma nova frente fria. A temperatura não vai subir muito, tempo bastante instável, máxima hoje de 23 graus em Cruzeiro, 24 graus em Jacareí, 22 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos não será diferente. Pode chover e a máxima hoje deve ficar em torno de 25 graus. Amanhã, terça-feira, céu nublado, chuva fraca, mas que pode acontecer a qualquer momento e a temperatura cai, máxima de 20 graus apenas. Na quarta-feira volta a esquentar, chuva isolada, máxima de 26 graus por conta da aproximação de um novo sistema frontal. O mar continua calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos de até 23 quilômetros por hora. Aquele jeitinho de primavera mesmo, né? Que é a transição entre o inverno e o verão, então fica essa coisa de esquenta, depois esfria, é isso aí. Doutora, então vamos voltar para a pergunta. Problemas de circulação, eles pioram no inverno ou não tem relação?
O problema é que aí a gente tem 2 problemas diferentes, né? Os problemas venosos e os arteriais. Os venosos, que são as varizes, o inchaço da perna, melhora no inverno. Né, e piora nos tempos quentes, né, no verão. Agora, quem tem problema arterial, que é a dificuldade do sangue chegar no pé, esses pacientes pioram, né, eles podem ter mais dor no frio, né, no inverno, porque o frio ele causa uma vasoconstrição. Né? Então, é natural isso do nosso corpo, né? Causa uma vasoconstrição e aí os vasos já se contraem, é mais difícil do sangue chegar. Aí essas pessoas podem ter dor. Mas quem tem varizes normalmente fala que fica melhor. É mesmo? Se sente melhor no inverno. Isso. Legal. Cadê o Douglas para conversar com a gente aqui um pouquinho sobre hábitos que precisam mudar, ainda mais para quem quer investir dinheiro, né, Douglas? É verdade, viu, Lucas? Especialmente para quem usa poupança que está com rendimento real negativo, ou seja, não consegue superar a inflação. Mais detalhes agora na reportagem de Felipe Peixoto. Simples para criar, fácil de movimentar e muito segura. Assim, a poupança continua sendo a aplicação financeira mais usada pelos brasileiros, quase 30% de preferência. O problema é que nos últimos 2 anos, a poupança está com rendimento real negativo. Isso significa que a remuneração da caderneta não consegue superar a inflação, o que reduz o poder de compra do dinheiro que está lá aplicado. Nos últimos 12 meses, a poupança rendeu cerca de 7%. Mas com o desconto da inflação, na casa dos 8%, na verdade o dinheiro perdeu quase 2% do valor. Como os preços estão caindo no país, com registro até de deflação, o desempenho da poupança está melhorando, mas ainda perde feio para aplicações de renda fixa, como CDB, LCA e títulos do Tesouro Direto. Jéssica guarda uma parte do salário há 5 anos, mas não tem nada na poupança. Os recursos estão em renda fixa e ações na Bolsa de Valores, uma opção para quem está mais familiarizado com o mercado financeiro. Que linda, viu? É isso mesmo, a gente tem que buscar aprender, né, Douglas? Porque a gente vai naquilo que é mais tradicional, muitas vezes, por medo também, né? Então a gente precisa mudar um pouquinho a cabeça, né, meu amigo? Exatamente. Às vezes a gente vê aquele valor rendendo R$100, R$50, mas na verdade, como a gente viu na matéria, a inflação está crescendo muito mais do que isso. Obrigado, meu amigo, por hoje, viu? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, até a próxima. É que o brasileiro não tem a educação financeira na escola. Eu uso poupança ainda, gente. Eu vejo essa matéria morro de vergonha. É por isso. Se nós tivéssemos essa disciplina nas escolas, com certeza a nossa realidade ia mudar, ia ser muito melhor. Eu aprendi muito com meus pais, mas a ser assim, ó. É isso, a gente tem que ser controlado. Eu também sou bem controlada. A minha mão aqui, ó, não passa nada. Nada. Ó. Ele só dá tchau com a mão, Beca. Isso, aqui não falando nisso, mas de resto, esse meu amigo do dia, ó, tô aqui, ó. É um tio Patinhas. É, mas só mesmo. Vamos lá, tio Patinhas. O que a gente vai falar agora? Mito ou verdade? Vamos então pro mito ou verdade, doutora. Você vai responder então pra gente, por favor, se é mito ou verdade, de acordo com as perguntas que a gente vai colocar. Vamos pra primeira então. Quem faz musculação pode desenvolver varizes? Isso é mito, porque na verdade a musculação ela fortalece, né, os músculos da perna e ajuda na circulação. Então é mito. Na verdade a musculação ela pode dilatar um pouco os vasos normais que existem, por isso que halterofilistas às vezes têm as veias bem aparentes, né? Mas aí não são varizes, né? São as veias que são mais aparentes. Na verdade a musculação ela ajuda na circulação, então isso é mito. Então, sem desculpa. Eu sempre achei que aumentasse, então não. É mito. É mito isso daí. Olha lá. Não pode ter desculpa agora não. Vamos lá, mito ou verdade então, doutora? Pra gente tirar a dúvida. O tratamento para varizes e vasinhos pode ser medicamentoso? Tomar remedinho pela boca? Não, porque assim... Então é mito. Isso é mito. Os medicamentos, eles vão ajudar nos sintomas de insuficiência venosa. Então, no peso, cansaço, sensação daquela perna pesada, né, um pouco do inchaço. Então, isso os medicamentos ajudam. Mas no vaso em si, não. A gente precisa fazer alguma coisa localmente, alguma ação naquele vaso para ele melhorar ou sumir, enfim. É isso. Vamos pro próximo mito ou verdade? Problemas circulatórios podem ser genéticos. Isso a gente até falou, isso é verdade, né? Então tem muita relação da herança familiar de varizes com o nosso desenvolvimento ou não das varizes, né? Então isso é verdade. Vamos para o último mito ou verdade para a doutora tirar nossa dúvida, então? Mito ou verdade, doutora? Usar meias de compressão ajudam a evitar problemas vasculares. Mito ou verdade? Verdade, se a gente considerar que ele vai
talvez ajudar nos casos assim que a pessoa fica muito tempo em pé, trabalha muito tempo em pé, muito tempo sentado, ele pode retardar algum aparecimento, mas a gente já viu que a herança ela é familiar, né? Então, mas ajuda, sim, ajuda. Não... Agora, com relação à meia, tem que usar o dia todo? Boa. Ou pode dormir com a meia? Então, dormir com a meia não tem muito efeito. Ah, não? Não, ela vai ajudar mais quando a gente está ativo, principalmente nos dias que a gente trabalha mais, né? Fica mais tempo em pé, mais tempo sentado. Então, ela tem a ação enquanto a gente está em pé e se movimentando. É a principal ação da meia elástica. Pois é, dormir doutora. não, é só Eu durante acho que o dia. o recado que a gente precisa destacar, então, é o movimento mesmo das pernas, né, doutora? Sim, e o excesso só da caminhada e da corrida, pode ser prejudicial ou não, doutora? Excesso, quando você fala excesso, aí tem que ver se essa pessoa não tem algum outros problemas ortopédicos, né? Por exemplo, que dor no joelho, restringam. Mas assim, para a parte vascular não tem uma restrição de exercícios. Você pode fazer quantos exercícios quiser, né? Pode correr no mesmo dia, nadar, fazer uma musculação. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Doutora Débora deu o recado aqui. Muito obrigado, meu amor. Obrigada, até a próxima, Obrigada doutora. a vocês, obrigada, gente. Excelente. Olha, a gente está no início de semana, hoje é segunda-feira, amanhã também tem Falando Nisso. Vamos dar uma olhadinha no nosso convidado. Fala, pessoal. Nessa próxima terça-feira eu vou participar do programa Falando Nisso na Band, onde eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre as principais ações contra os planos de saúde, especialmente sobre a recente lei que foi sancionada e que fez com que o famoso rol da ANS voltasse a ser meramente exemplificativo. Então vai ser um bate-papo muito legal, de muita qualidade, e eu conto com a participação de vocês. É isso, já manda a perguntinha para a doutora Vanessa, que ela é excelente e vai tirar todas as suas dúvidas sobre os planos de saúde. Pois é, WhatsApp 12 997167989. Mandou pergunta hoje, com certeza vai entrar. Obrigado a vocês que participaram por aqui. Quem assistiu pelo YouTube também, um beijo, muito obrigado, viu? Uma excelente semana. Fique agora com o Vale Shop. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper.